Fala turma, beleza? A aula de hoje nós iremos aprender como calcular a área e o volume de um cilindro. E vamos por partes aqui, estilo Jack Stripador, tá? Para que você possa entender todas as partes aqui desse conteúdo e não lhe reste nenhuma dúvida, beleza? Então vem comigo. Olha só, gente. A gente tem aqui um cilindro, todo mundo deve ter aí algum objeto que tem um formato de um cilindro em casa. Eu vou pegar aqui uma folha de papel para ilustrar melhor meu pensamento. Só um segundo. Pronto, estou aqui com uma folha de papel e olha só, vou dar uma enroladinha nela e deixei agora ela aqui bonitinha, tá? Com um formato parecido com o de um cilindro, como vocês podem ver. E olha só, pessoal, quando a gente abre aqui agora este cilindro, perceba que ele ficou nessa forma aqui de um retângulo, né? Então, se a gente tem aqui esse cilindro e a gente abre ele, a gente vai ter ele aqui na forma de um quadrilátero, beleza? Bom, tendo isso em mente, isso é muito importante para a compreensão. Percebam, pessoal, que agora a gente vai ter aqui como se fosse uma folha de papel mesmo aberta. Agora, para a gente descobrir como se calcula a área lateral deste cilindro, como é que a gente vai fazer? Gente, vocês aprenderam lá o básico da geometria, que a área de um quadrado é L ao quadrado, né? Lado vezes lado. E que a área de um retângulo é a base, sua base vezes a sua altura. Aqui no caso do cilindro, qual vai ser a sua base, pessoal? Percebam que tem uma circunferenciazinha aqui na sua base. Então, para a gente calcular a área lateral, pessoal, a gente vai ter que utilizar, olha só, o comprimento, que é a base do nosso cilindro, o comprimento da circunferência. Revisão rápida aqui, tá? Porque esse assunto precede o de cilindro. Então, como é que a gente calcula o comprimento de uma circunferência? Basta aplicar a fórmula 2πr, beleza? Aplicando 2πr, a gente tem aqui a base deste cilindro. Agora que a gente já tem conhecimento de como se encontra a base dessa figura, como é que a gente encontra a área lateral? Bom, no retângulo não é só a gente multiplicar a base vezes a sua altura? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Qual é o comprimento da base? 2πr multiplicado pelo quê? Por sua altura. Pronto, matou a área lateral, beleza? Só que não é só isso, tá? Quando as questões vêm, normalmente elas pedem o quê? A área total. Aí fica mais fácil ainda, né, Diogo? Se a gente já calculou aqui a área lateral, basta agora a gente adicionar as áreas, tanto a área da base, quanto essa área superior aqui. Olha só, gente, aqui nessa figura. Percebam que a gente vai ter essa área aqui de cima, essa circunferenciazinha, mais essa circunferenciazinha. Então, basta a gente fazer o quê? A área total, 2πr vezes a altura, que é referente ao quê? Área lateral, beleza? Mais a área da base, mais essa área de cima. E vocês concordam comigo que essa área aqui de baixo e essa área aqui de cima, elas possuem o mesmo valor? Tem que concordar, né, pessoal? Então, elas possuem o mesmo valor. Portanto, quando a gente for aplicar na fórmula, a gente vai simplesmente dobrar ela. Então, vai ficar... Se a gente sabe... voltando, tá? Como é a área de uma circunferência? A área de uma circunferência, não se esqueça, é πr ao quadrado. A área da circunferência, πr ao quadrado. Se a gente tem duas circunferências aqui, que elas têm os mesmos valores, então... essas áreas aqui vai ser nada mais do que 2 vezes qualquer uma dessas áreas. Então, a gente coloca aqui, vai ser 2πr ao quadrado, pessoal. Normalmente, você vai ver assim também, ó, 2 vezes a área da base. Não está errado. Por quê? Porque se essa área aqui possui o mesmo valor dessa, a gente pode simplesmente dizer que a área aqui de baixo e de cima é 2 vezes a área da base. Não faz diferença, deixa a fórmula mais simplificada e mais elegante, tá bom? Então aqui a gente já sabe como calcular a área total de um cilindro. 2πr vezes a altura mais 2πr ao quadrado, beleza? E Diogo, como é que a gente vai calcular então o volume de um cilindro? Moleza, pessoal, olha só. A gente já sabe aqui, né, como calcular a área da base. Então, se você imaginar aqui, pessoal, que essa área aqui, sendo colocada aqui, ó, em cada espaçozinho aqui desse cilindro, vai colocando vários, até preencher esse cilindro por completo. Como é que a gente, então, formula essa fórmula do volume? Simples. Vai pegar o πr ao quadrado vezes a sua altura. πr ao quadrado vezes a sua altura. Unidade de volume
é unidade ao cubo e a de área é unidade ao quadrado. Por exemplo, no caso de área, se for dado em centímetros, vai ficar centímetro ao quadrado. De volume vai ficar centímetro ao cubo. Se for dado em metros, vai ficar metros ao quadrado para área e metros cúbicos para volume. Beleza, gente? Então é isso. Recapitulando, a gente tem o cilindro, a gente abre o cilindro, forma como se fosse aqui uma folha de papel, para a gente calcular a área de um retângulo. Você lembra lá, é o que? Base vezes altura. Qual é a base desse cilindro? 2πr. Então vai ser 2πr vezes altura. Para calcular então a área total, a gente calcula essa área lateral mais essa área dessas duas circunferências, a de baixo e a de cima, que é só colocar 2 vezes a área da base. E qual é a área dessa base? πr ao quadrado, beleza? Então, 2 vezes πr ao quadrado, a gente calcula essa areazinha de baixo e essa areazinha de cima. Colocando na fórmula, a gente vai ter 2πr vezes altura mais 2πr ao quadrado. Para volume, a gente pega aqui ó, essa área, finge que está colocando aqui ó, em cada espaçozinho vazio desse cilindro até preencher tudo. Então a gente vai subindo aqui ó, pela altura. Sendo assim vai ser πr ao quadrado vezes altura. E não se esqueça, área é dada em unidade ao quadrado, volume em unidade ao cubo, beleza? Próxima aula, só exercícios para matar esse assunto e não restar dúvidas. Ah, e não se esquece, se inscreve aí no canal, pessoal, deixa um like, é só isso que a gente pede, beleza? A gente não está aqui pedindo dinheiro de forma nenhuma, nunca vai fazer isso, beleza? A gente só pede que você se inscreva no canal, deixa aquele joinha e pra gente já tá bom demais, tá bom? Em relação a isso, você também pode compartilhar com um amigo, tá? Ajudar um coleguinha. Se isso te ajudou de alguma maneira, você deixa a contrapartida aí para nos alegrar, tá bom? Então é isso, te vejo na próxima.